Pergunta: qual é a promessa principal deste salmo? O que o salmista ele quer propor aqui quando ele escreve esse salmo? Qual é a principal promessa deste salmo? A maioria da igreja vai dizer que a principal promessa é a proteção, o livramento, a segurança. Os anjos, nos protegerão. Tem muita bênção aqui contida neste salmo. Mas se você atentar para o versículo 1 e 2, nós chamamos isso de ideia central do texto. Você já encontra a principal promessa contida neste salmo. O que é? A habitação do Deus Altíssimo. Aleluia. O que o salmista está propondo para todos nós esta noite é que a grande promessa do Salmo 91, quando ele escreve, é a habitação, a importância de habitar no Deus Altíssimo, de estar no Deus Altíssimo. E depois do versículo 2, tudo que vai acontecer do versículo 2 para frente, preste atenção, são as bênçãos, as promessas secundárias, vamos colocar assim, porque a promessa primária, a promessa, vamos dizer, master, a promessa que está ali acima de todas as promessas é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É a importância de habitar. Eu fiz uma anotação aqui que o Espírito Santo foi me dando. Olha só, todas as promessas do Salmo 91, ou seja, do versículo 3 para lá, fluem, vão se dilatar, vão fluir de uma profunda comunhão com Deus diante da maior promessa no Salmo, no versículo 1. Olha que coisa maravilhosa. Do versículo 3 para frente, todas essas promessas, todas essas bênçãos vão fluir da promessa principal, a habitação no Deus Altíssimo. Então, eu fui pesquisar, preste muita atenção, o que é aquele que habita em hebraico, e é Yashav, eu não sei pronunciar, mas Yashav é a palavra hebraica para aquele que habita. E eu fui pesquisar o significado. Yashav tem muito significado, mas são consistentes esses significados. Não é uma visitação. A ideia aqui do salmista é permanecer, estabelecer residência ou morada, morar ou sentar-se de forma permanente. Olha que coisa maravilhosa, igreja. Então, quando o salmista ele fala aquele que habita, é aquele que mora, é aquele que senta na mesa, é aquele que senta e permanece, é aquele que entra na residência e é constante, faz dele a sua morada. Quem está entendendo? Não é um mero visitante. Preste atenção que não é uma visita. A gente gosta de uma visita, mas essa visita fica. Ela ali papeia, ela conversa, ela senta na nossa mesa, ela se alimenta, mas logo ela vai embora. E a palavra de Deus, o Espírito Santo, para nossas vidas esta noite, ele não quer fazer uma visita. Ele também não quer que você faça uma visita nele. Não é na casa da igreja não, tá? Muita gente confunde igreja, tá? Não é um culto de 2 horas semanalmente que nos faz estar habitualmente na presença de Deus. Quem está entendendo? Não é uma visita. O que o Espírito Santo está falando conosco é uma morada constante, é uma habitação contínua. Deus não quer visitar a tua casa, Deus quer morar. Deus não quer que você visite a Ele, a presença dEle. Sabe aquela visitação na presença dEle? Aquela oração que nós temos apenas na pressa ou nos nossos afazeres, uma mera apresentação rápida. Sabe, eu tenho uma apresentação
fazer e depois eu vou embora. Não! A palavra do Espírito Santo para nossas vidas entra e fica. Fica comigo. Lembra que os discípulos disseram para ele? Fica, entra, senta. Aleluia. O que está entendendo? Então o salmista está dizendo: olha, aquele que mora, aquele que habita de contínuo. Quando o salmista diz aquele que habita no esconderijo, para o hebreu, para o judeu, no contexto judaico, esse esconderijo não é um lugar de se esconder. Preste atenção. Esconderijo é um lugar de proteção. Esconderijo é um lugar de intimidade. Esconderijo é um lugar de segurança. Então quando o salmista diz: olha, eu faço dele a minha morada e eu vou no esconderijo, ele não está falando que eu vou me esconder. É um lugar de segurança, de relacionamento, uma câmara de intimidade. O salmista está dizendo: olha, eu faço dele a minha morada, eu faço dele a minha comunhão, ele é a minha intimidade, o meu relacionamento. Aleluia, glória a Deus. Essa é a melhor promessa do Salmo 91. Então no versículo 1 e no versículo 2 ele vai falar, mas ele continua, que a sombra do onipotente vai acontecer o quê? É muito importante destrinchar esse texto. Quando o salmista ele diz a sombra, ele está no contexto do Oriente Médio, no contexto de deserto, de calor intenso, aonde alguém procura uma sombra. E a ideia no contexto hebraico aqui, no contexto dos hebreus, sombra é lugar de alívio, de descanso e de proteção. Então o salmista está dizendo: olha, eu moro no Senhor, eu me relaciono no Senhor, e quando eu estou no deserto da minha vida, da minha alma, o Senhor é a minha sombra, o meu alívio, o meu descanso, o meu ponto onde eu posso descansar. Então a maior promessa do salmista, do Salmo 91, é a habitação em Deus. Olha isso aqui. O maior erro de nós crentes é crer nas promessas do Salmo 91 e não desejar o Deus do Salmo 91. Olha para sua irmã, seu irmão, e diga: você deseja as promessas do Salmo 91 ou o Deus do Salmo 91? Por muitos anos eu era um daqueles, confessa que você também é, daqueles que desejam as promessas do Salmo 91. Salvação, proteção, a gente entende, libertação, vou orar. Quem aqui já fizeram, quando era adolescente fazia muito isso? Quem aqui, o seu pastor, já fez você orar muito o Salmo 91 em campanhas no lares, para sair a libertação, para sair o mal, para ter libertação na sua casa? Confesso que você já fez muito isso. Quem já fez? Ler Salmo 23 toda hora, ler Salmo 91 à noite. Quem já fez? Eu já fiz muito. Porque nós tínhamos aquela ideia que quando a gente ora muito Salmo 91, o demônio sai. Não é? Não é assim? Não é assim? É. Então, nós nos preocupamos, nos apegamos muito. Nos apegávamos, né? Porque nós, pastores, estamos aqui para instruir, amém? Amém? Glória a Deus. Então nós nos apegávamos muito à promessa do Salmo 91, de proteção, de livramento, mas não paramos para pensar que a grande promessa do Salmo 91 não é essas secundárias, é o Deus do Salmo 91. É o nosso Deus, é a morada dele. E eu estava orando, e o Espírito Santo, ele me fez orar, meditar nesse salmo. E quando eu meditava no versículo 1, no versículo 2, eu quero meditar aqui, porque eu até escrevi aqui: antes de qualquer promessa, nós precisamos entender, fruir, viver um profundo relacionamento com Deus, do Salmo 91. Antes de qualquer promessa, tá? Porque o versículo 3 começa as promessas, as bênçãos. Mas o ponto 1 aqui que eu quero deixar, que antes de qualquer promessa, precisamos mergulhar, emergir no Deus do Salmo 91. E no ponto 2,
no versículo 2 aí, pode colocar para mim, por gentileza? No meu tempo, na minha Bíblia não vai ter, por isso eu vou colocar essa versão. A palavra nele, veja que no versículo 1, ele está apontando para Deus. A Bíblia aponta para Deus, o autor. E no versículo 2 ele está apontando também para Deus, no sentido de relacionamento. Direi, é uma declaração. Não é que o Senhor, não é Deus que está falando aqui, tá? Ele está dizendo, direi do Senhor, dessa pessoa. Eu vou declarar dele. O que Deus representa para mim? Ele é o meu Deus. Por que todo judeu, ele começa a declaração dizendo, ele é o meu Deus? Porque, para quem não sabe, preste atenção, tá? Nós somos de um berço monoteísta. Somos nós, os judeus e o islamismo. O que é monoteísmo? A crença em 2 deuses, 3 deuses, vários deuses, ou nenhum único Deus? Nenhum único? Então, quando Deus ele chegou para o povo de Israel, Deus se apresentou no deserto e disse, ouve Israel, eu sou o Senhor. Eu sou o Deus a quem vocês devem servir. Preste atenção. Então, era muito comum o judeu declarar, ele é o meu Deus. Ele está dizendo, eu confio nele. Ele é o verdadeiro Deus. Ele é o amor da minha vida. Ele é o meu tudo. Não é a bênção. Antes de qualquer bênção para o judeu, vem um abençoador. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Está declarando a segurança dele em Deus, se esconder em Deus, se relacionando com Deus. Aí depois ele termina, nele confiarei. Olha só, primeiro ponto, eu falei que antes de qualquer promessa está a base do nosso relacionamento. Segundo, quem habita em Deus aprende a confiar. Então é nessa ordem. Primeiro eu faço nele a minha morada. E com o passar do tempo que eu vou experimentando de Deus, eu aprendo o quê? A confiar. O apóstolo Paulo, ele diz em Romanos capítulo 5, que devemos nos alegrar na dor. Preste atenção, por quê? Porque a dor ela vai produzindo um processo de maturidade. Que processo de maturidade e crescimento? A dor, a tribulação produz o quê? Quem sabe? Paciência, eu aprendo a esperar. Perseverança, eu aprendo a persistir. Além da perseverança, eu aprendo a esperar, eu aprendo a persistir e eu vou obtendo casca, experiência. E a experiência produz confiança ou esperança. Vocês estão entendendo? Eu só posso confiar em alguém se eu tenho experiência. A irmã Alessandra ela trouxe aqui das pessoas que se afastam, né? Muitas das vezes nós nos afastamos estou falando da igreja não, tá? Mas as pessoas falam, vou me afastar da igreja, mas na verdade estão se afastando de Deus. Quem está entendendo? Porque ela não vai na igreja mais. Muitas das vezes nós nos afastamos de Deus, por quê? O problema está na nossa experiência. Tem um louvor que fala, quem já provou? As irmãs cantam o grupo de louvor. Quem já pisou no santo? Em outro lugar? O que é a ideia desse louvor? O que a cantora pensava? Quem já provou de Deus, é impossível voltar atrás. Aleluia. Vocês estão entendendo isso aqui? Então, o problema, a questão está na casca que você vai criando. E como eu crio casca? Orando, jejuando, não, somente isso não, lendo a Bíblia, fraternidade, indo comer com meus irmãos, cantando salmos, orando, que Paulo fala, fortalecendo uns aos outros. Isso é importante. Quando o irmão está fraco, eu preciso fazer o quê? Fortalecer um ao outro. E eu vou criando experiência com quem? Espiritual, experiência com Deus. Então o salmista está falando, primeiro eu moro, eu habito, e a minha constância nessa habitação vai gerando em mim confiança, porque eu só posso confiar em alguém que eu conheço. Eu não posso confiar no visitante. Eu tenho que confiar em alguém que eu estou morando, alguém que está todos os dias comigo, que me conhece, que me entende. Então o salmista está falando, nele, ele deduz, o raciocínio dele é nele,
eu confiarei. E aí no ponto 3 diz: quem permanece, desfruta das bênçãos. Aí sim, no versículo 3 ele começa: porque ele te livrará. Em todo momento, o salmista aponta para quem? Para quem? Para Deus, não para ele. Ele está dizendo: o Senhor pode, Ele é a minha segurança, Ele é a minha honra, Ele me livrará, Ele me salvará, Ele me dará paz, Ele vai me livrar, Ele vai me libertar, Ele vai me proteger, porque Ele sabe a quem Ele está recorrendo, Ele sabe a quem Ele está buscando, Ele sabe a quem Ele está orando. Por quê? Porque Ele conhece o Deus que Ele está escrevendo esse salmo. Ele tem experiência. Ele está falando com convicção: nele eu confiarei, ele me livrará. Então, antes de honra, de paz, de libertação, de desfrutar dessas bênçãos, nós precisamos olhar para o Deus de Salmo 91. E preste atenção. Não sei se todos tiveram a oportunidade de ler a Bíblia toda. Isso é muito comum no Antigo Testamento. Preste atenção. Toda vez que alguém vai passar por uma luta, um personagem bíblico ou um contexto de um salmo, vai estar prestes a passar por uma adversidade, por um momento difícil. Todo o texto bíblico nos conduz, nos estimula, nos impulsiona a, antes disso, estarmos em Deus. Antes de qualquer luta na vida, todos os autores da Bíblia, ou toda a Bíblia Sagrada, nos ensina a habitarmos em Deus. Como que o senhor me prova isso, pastor? Vá comigo no Salmo 31. São muitos textos, a gente tem pouco tempo, então eu vou resumir aqui os textos de água calma. Sou teimoso, não consigo ficar com coisa de frio não, tá? Dá um fogo. Vamos lá. Toda vez, né, vai se antecipar. Parece que o texto bíblico está nos antecipando. Primeiro você deve buscar refúgio em Deus, já preparando você para as dores que você vai enfrentar, que você está enfrentando. Olha só: em Ti, Senhor, preste atenção, me refugio, em Ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Preste atenção, olhe para cá. O salmista aqui era comum, principalmente nos salmos, por isso que são muitos, era comum todo salmista declarar primeiro: eu te busco, eu me escondo em Ti. Você nunca vai ler mais o salmo depois de hoje da mesma forma: eu tenho sede de Ti. Sempre ele começa apontando para uma busca em se relacionar com Deus, antevendo uma luta. Agora, olha o versículo 2. Vamos ler? 1, 2, 3. Inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa, se a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salva. Pronto, ele já está falando o que ele está vivendo, já está pedindo livramento. Mas antes dele pedir o socorro, ele pede o quê? Qual é a importância para cada autor bíblico? Trivial: eu preciso estar nele. Eu preciso estar nele. Porque todo o autor bíblico, todo o herói da fé, os heróis da fé, todas as pessoas, os personagens bíblicos, a maioria entendia que era importante se relacionar com Deus antes de qualquer situação. Foi isso que Deus falou para o povo hebreu constantemente. Lembra da época dos juízes? O que Deus mais cobrou do povo hebreu? Que o povo hebreu o tratasse como pai. Preste atenção. Malaquias, os profetas,
não, mas é da boca para fora. Se eu sou pai, cadê minha honra de pai? Cadê minha honra de Senhor? Então o que Deus mais cobrava do povo hebreu era que eles ficassem na sua redoma. Como que o Senhor me prova isso? O tabernáculo. Por que vocês acham que Deus mandou Moisés fazer o tabernáculo? O que significa a palavra tabernáculo? Habitação. Qual é a ideia de habitação? Habitação de quem? De Deus no meio do seu povo. Quem está entendendo? Então, quando Deus traz o tabernáculo ali no meio do povo, e as tribos ao redor do tabernáculo, Deus está falando, até porque em Êxodo 19 ele diz, Deus fala o projeto dele, vocês serão para mim propriedade minha, exclusividade minha, eu amo vocês, eu tenho amor por vocês, e eu quero que seja recíproco, eu quero essa via de mão dupla, eu quero vocês, Israel. E Israel falha nisso, na história de amor com o seu Deus. Quando Deus cria Adão, e Deus ia visitá-lo, qual era a ideia de Deus? Relacionamento. Quando Adão peca, por que Deus tira ele do jardim? Porque já não há mais aquele relacionamento. Então a ideia de Deus sempre foi o tabernáculo, habitem comigo. Aí ele fala, se vocês ficarem comigo, não temos as outras nações, não temos inimigos em volta, porque eu sou o Deus de vocês. Vocês estão entendendo isso aqui? Quem está entendendo? Está claro? Então, sempre antes Deus nos convida para um relacionamento. Tanto é que quando Deus mandava em juízos os inimigos, ali está claro, era para chamar o povo de volta para ele. O que Jesus disse? Quando ele vai entrar em Jerusalém, e ele olha para Jerusalém e diz com lágrimas, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis nos ajuntar com uma galinha e tu não quiseste. Jesus está falando o propósito de Deus para o homem, a galinha que ajunta os seus pintinhos, sobre as asas de Deus. Esse é o propósito de Deus para você. Você crê? Você crê nisso? Esse é o projeto de Deus. Então toda vez essa ideia, abra comigo aí no Salmo, já estou finalizando, Salmo 46, olha aí para você entender. Salmo 46. Tinha outros textos, mas eu não vou ser longo nessa mensagem. Vamos lá. Deus, de novo, é o nosso fortaleza, socorro bem. Preste atenção. Na angústia. Pronto, agora vai. Portanto, não temeremos. Agora ele está se preparando para uma futura dor. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Olha só, aí volta. Pode passar. Ainda que as águas rujam e se perturbem, está falando das coisas da vida. Ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade, o santuário das moradas do Altíssimo. O que o salmista aqui, que muito provavelmente é Ezequias, quando ele está no período enfrentando Senaqueribe e Jerusalém está cercada, ele está dizendo que mesmo lá fora, Rabsazaque ameaçando, Senaqueribe fazendo aquele escarcel todo, ele habita no Deus Todo-Poderoso.
E ele está declarando, mesmo que isso aconteça, apontando para Senaqueribe, ele está dizendo: o Deus Todo-Poderoso habita nesse santuário. O Deus Todo-Poderoso habita nessa cidade. O Deus Todo-Poderoso é o Senhor desse povo. Esse Deus é o Deus, o meu Deus, o Senhor do meu reinado. Aleluia, Senhor Jesus. Glória, glória a Deus. Olha que coisa maravilhosa quando a gente começa a entender. Então ele está declarando. Tanto é que quando ele pega cartas de afronta, a quem ele vai? Aonde ele vai? Na casa de Deus. O que Josafá disse? Quando a gente passar por luta, dor, sofrimento, nós vamos para a tua presença, nós vamos para o Senhor, nos refugiar no Senhor, porque gozamos de uma intimidade com o Senhor. Eu ia ler o Salmo 27, mas você já sabe o que está escrito ali. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar, pois no dia da adversidade Ele me ocultará. Olha só tudo. Mas eu quero finalizar. Isso aqui é mensagem profética, tá? Agora eu vou trazer algo de cunho profético para vocês. Marcos, capítulo 4. Inclusive, foi, se eu não me engano, foi pregado pela irmã Maria Luísa. Gostamos muito desse texto. Marcos capítulo 4, e eu já vou finalizar. Versículo 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passamos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava o barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantando-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que se enchia. Tá? Então, imagine esse contexto. As ondas enchiam o barco. E levantou, pode passar? Tá aí? E ele estava na popa fazendo o quê? Sobre uma... Preste atenção. Você sabe que quem está dormindo aqui é quem? Jesus. Então Jesus estava dormindo em um barco com os discípulos dele estavam, e estava todo esse cenário de vento forte, ondas, mas os discípulos foram recorrer a quem? Quando já na experiência deles não podiam mais fazer nada, recorrer a quem? Jesus. Bom, eu não gosto dessas coisas, mas se Jesus não estivesse no barco? Então preste atenção que o nosso Deus é um Deus de comunhão. Eu já vi muita gente falando balela que Jesus, ele mostrando fraqueza de Jesus. Na verdade, Jesus está como um homem aqui, tá? Como um homem, ele estava cansado, mas não diminui a sua divindade. Tanto é que ele vai mostrar poder aqui. Só que a mensagem que o texto quer dizer para todos nós é que Deus, a presença dele é tão primordial que ela está e estará em todos os momentos da nossa vida. Você pode contar com a presença dele a qualquer momento da sua vida. Que Deus é um Deus de comunhão, que Deus nos quer, que Deus nos ama, que Ele não está alheio à nossa dor. Você que veio aqui nesta noite, ou você que está aí assistindo essa mensagem, que pensa que Deus te abandonou, ou que não ouve mais a sua oração, isso aqui é a resposta para você. Nosso Deus se importa conosco. Nosso Deus não está alheio às nossas dores. Mas a ideia aqui é que você precisa entender que você não vai conseguir, nós não vamos conseguir vencer uma circunstância da nossa vida sem Jesus, sem a presença dele, sem a presença de Deus. Nós precisamos entender que a tempestade vai
acabar. A fase difícil vai passar. Mestre, não te importas que pereçamos? Vai passar. Ele vai despertar. Pode deixar. Ele vai repreender o vento. Ele vai nos repreender com amor, porque é um teste. Porém, independente de teste ou prova, ele está dizendo, acima de tudo isso, eu amo vocês. Eu estou esperando vocês. E é Deus, é a presença dele que nós devemos desfrutar, recorrer. Porque sem a presença dele, nossos barcos não vão muito longe. Os barcos da nossa vida, nossos projetos, nossos planos vão afogar, vão se afundar. Tá? Então a ideia é permaneça nele, mesmo que ele te convide. Davi disse: Senhor é o meu pastor que cuida, que me guia, que me ama, que me dá alimento, mas o Senhor também é o meu pastor, que estará comigo no vale da sombra da morte. Amém? Deus abençoe a todos e as palmas do Senhor Jesus.